Olá, internauta! Vamos conversar com o professor, doutor em multimeios, Celso Budstein, que é professor da PUC Campinas e da Unicamp, além de ser editor de cultura da Rádio Educativa de Campinas. Bud, o cinema brasileiro teve uma retomada na última década. Qual o significado dessa retomada para nós, para os brasileiros? O que significou isso em termos de indústria e para os próprios cineastas? Qual a importância desse? A importância é muito grande, porque se nós olharmos a história recente do cinema no Brasil, a gente tem lá no período Collor, o fechamento da Embrafilmes, e isso privou a produção de filmes no Brasil durante mais de 10 anos. Né? Foram feitos, assim, tinha ano que tinha 3 filmes produzidos e tal. Aí é considerado a partir da Camurati, né? Da Carlota Joaquina, da Camurati, né? Então se considera o marco de um cinema independente do financiamento público, né? E aí a iniciativa privada entra com muita força e isso incentiva uma produção importante. Então, a partir da Lei Rouanet. A partir da Lei Rouanet. Então depois entra a Ancine, né? Fazendo a mediação entre o financiamento e etc. Isso foi importante porque nós começamos a verificar uma produção assim, muito mais maciça, muito mais interessante assim, do ponto de vista dos roteiros, extraídos ou da literatura ou de mazelas sociais. Né? O que tem nesse cinema de retomada que você destaca assim, como interessante para as pessoas assistirem dentro desses filmes? Nomes de filmes? Nomes de filmes. Ah, bom, tem várias coisas, tem Central do Brasil, né? Tem Cidade dos Homens, tem o Quatrilho, Lavoura Arcaica, uma infinidade de filmes interessantes, né? Tem Bicho de Sete Cabeças. Tem alguma linha, algo que mostra, que se apresente nesses filmes e que tem uma diferença com o passado? Sim, se a gente olhar o passado, quer dizer, a gente teve fases muito distintas no cinema brasileiro, né? Então, a chanchada, o cinema novo, o cinema marginal, eram de certa forma padrões de filmes em cima de temas muito específicos, né? Hoje essa variedade aumentou muito. A gente tem filmes abordando assim os aspectos às vezes mais inusitados da realidade. O problema disso tudo é que mais recentemente, com a entrada, por exemplo, da Globo Filmes nesse circuito todo, né, o que a gente poderia imaginar que iria se tornar uma marca de uma certa ideia de cinematografia brasileira, isso se desfaz quando a Globo começa a jogar para a tela grande a estética da tela pequena da televisão. Então ela tem um poderio muito grande, tem uma força de penetração muito grande, mas pouco a acrescentar em termos de uma linguagem, de uma estética que poderia caracterizar melhor o cinema brasileiro, dentro dele assumir que a cinematografia tem uma outra perspectiva temática, conceitual e estética. Né? Isso não vem sendo contemplado nesse tipo de produção que ela faz, que dá uma bilheteria imensa, né? Mas faz as pessoas se envolverem com o cinema assim, basicamente no campo da diversão. Né? Eu não sei, eu venho de uma época em que cinema era assim, era em cima de indagações mais filosóficas, mais enigmáticas, filmes que trabalhavam com simbolismo assim, complexo, né? Que fazia muito a relação com o cinema, era de um imaginário amplificado, digamos assim. E atualmente, com esse tipo de filme que eu estou citando, né, a coisa está muito reduzida, comédias assim, absolutamente desnecessárias em termos de todo investimento que é feito nela. Claro que a Globo Filmes, em alguns momentos, também produz algumas coisas, com exceção a isso. Mas normalmente é um jogo de marketing assim, tão facilmente identificável, né? É uma série de TV que vira uma versão para filme. E o contrário também, tem o filme que vira uma versão para a série de TV. E nessa dificuldade entra o cinema brasileiro na rede, Isso. mas tem a dificuldade de entrar um outro cinema ainda consegue ter uma dificuldade de entrar. Porque uma coisa que a gente nota é que esses financiamentos todos, na maioria das vezes, vai sempre para os mesmos. Né? São as mesmas pessoas que recebem normalmente a mesma linha de financiamento. Então isso inibe que outras propostas, às vezes mais experimentais, mais ousadas, né, que quebram uma tradição de linguagem que a gente está muito acostumado a assimilar, que isso consiga chegar para o grande público, que já não é o que acontece com os documentários. Né?
nós temos uma explosão, digamos assim, nos últimos, um verdadeiro renascimento da ideia de documentário, um pouco influenciado por essas novas tecnologias de produção que barateiam muito o preço, mas é incrível como a produção independente hoje no Brasil é muito mais forte na área do documentário do que na ficção e na animação, né? E isso é muito bom, porque eu me lembro antigamente, esse cinema mais livre era aquele cinema feito com Super 8, né, meio precário, etc. Quer dizer, parece que a atualização desse conceito do cinema mais livre se dá pelo documentário. E hoje você tem uma tecnologia barateada e Isso. você consegue... Isso tem ajudado esse documentário? Muito. Quer dizer, o nível de qualidade é muito bom. E os canais de distribuição, né? Hoje tem documentário para celular, né? A YouTube é um grande divulgador, os festivais abriram demais, o Festival do Minuto, Documenta, os cursos voltados à formação de pensamento mais crítico e conceitual sobre o documentário aumenta também em todos os níveis, cursos livres, cursos de graduação, cursos de pós-graduação, né? Parece que finalmente a gente vai ter uma produção significativa mesmo e dentro de critérios assim de globalização da imagem mesmo. Em né? quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade, isso vem surpreendendo muito e é uma grata notícia. Ok.